Vivemos acreditando que a calma é algo que se conquista com esforço mental. Pensamos que, se organizarmos melhor os pensamentos, se entendermos tudo o que acontece dentro de nós, finalmente encontraremos paz. Mas quanto mais pensamos, mais a mente se agita. Quanto mais tentamos controlar, mais tensão surge. Este caminho não leva à tranquilidade. O taoísmo ensina algo diferente, silencioso e profundo. A verdadeira calma não nasce do pensamento, mas da renúncia ao controle interno. A mente humana não foi feita para funcionar sem pausa. Ainda assim, ela é constantemente estimulada, provocada e empurrada para frente. Desde o momento em que você acorda até a hora de dormir, existe uma exigência invisível para pensar, decidir, analisar e prever. Mesmo nos momentos em que o corpo descansa, a mente continua ativa, criando cenários, revivendo situações e antecipando problemas que talvez nunca existam. Esse cansaço não vem apenas da vida externa. Ele nasce principalmente da relação que você criou com seus próprios pensamentos. Você aprendeu que precisa resolver tudo internamente, que não pode deixar uma ideia solta, uma dúvida aberta, uma sensação mal resolvida. Cada pensamento vira uma tarefa. Cada emoção vira um problema a ser corrigido. Com o tempo, isso gera uma fadiga profunda, uma sensação constante de estar atrasado consigo mesmo. Mesmo quando tudo está aparentemente bem, existe um ruído interno que não cessa. E quanto mais você tenta organizar esse ruído, mais confuso ele se torna. O erro não está em pensar. Pensar é natural. O erro está em acreditar que a calma virá da atividade constante da mente. Quanto mais você se identifica com cada pensamento, mais peso carrega. Quanto mais tenta controlar o fluxo interno, mais resistência cria. A mente reage à força da mesma forma que a água reage à pressão. Ela escapa, se agita, se fragmenta. O esforço excessivo não gera silêncio, gera tensão. E ainda assim, você continua tentando entender tudo, tentando se explicar, tentando encontrar uma lógica para cada sensação. Esse esforço contínuo é invisível, mas profundo. Ele drena a energia, ele afasta a tranquilidade, ele cria a ilusão de que a calma está sempre um passo à frente, nunca aqui. Existe uma crença silenciosa que governa a mente moderna, a ideia de que tudo precisa estar sob controle, não apenas a vida externa, mas também o mundo interno. Pensamentos, emoções, reações, tudo precisa ser ajustado, moldado, corrigido. Quando um pensamento negativo surge, você acredita que precisa combatê-lo. Quando uma emoção desconfortável aparece, você tenta afastá-la. Quando a mente acelera, você força o silêncio. Mas esse movimento de controle é exatamente o que mantém a agitação viva. No taoísmo, observa-se que aquilo que é forçado perde harmonia. O controle excessivo quebra o ritmo natural das coisas. A mente, quando pressionada, não se aquieta, ela se defende. Quanto mais você tenta dominar seus pensamentos, mais eles se multiplicam. Quanto mais tenta impor calma, mais inquietação surge. O controle cria oposição, e toda oposição interna gera conflito. A mente não é um inimigo. Ela apenas responde à forma como é tratada. Se você a empurra, ela resiste. Se você a observa, ela desacelera. O problema é que você foi ensinado a interferir o tempo todo, a não deixar nada em aberto, a não aceitar o vazio, a não conviver com o silêncio. O controle dá uma falsa sensação de segurança, mas, no fundo, ele nasce do medo. Medo de perder o controle, medo de não saber, medo de simplesmente estar. Enquanto esse medo governa suas ações internas, a calma permanece distante. Não porque ela seja difícil de alcançar, mas porque você não permite que ela se manifeste naturalmente. A tranquilidade não surge quando tudo está sob controle.
Ela surge quando o controle deixa de ser necessário. Renúncia é uma palavra mal compreendida. Muitos acreditam que renunciar é desistir da vida, abandonar desejos ou se tornar passivo. Mas, no taoísmo, a renúncia não tem relação com fraqueza. Ela está ligada à sabedoria de saber quando não interferir. Renunciar aqui significa abrir mão da necessidade de controlar cada movimento interno. Significa parar de disputar espaço com seus próprios pensamentos. Significa aceitar que nem tudo precisa de resposta imediata. A mente se acalma quando não encontra resistência. Ela desacelera quando percebe que não precisa provar nada. Ela se organiza sozinha quando você deixa de empurrá-la. Renunciar ao controle não é abandonar a consciência, é abandonar o excesso de esforço. É permitir que os pensamentos venham e vão sem se apegar a eles. No silêncio da renúncia, algo muda. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda. A mente, pouco a pouco, encontra um ritmo mais natural. Você não precisa entender tudo para estar em paz. Você não precisa resolver tudo para descansar. Você não precisa pensar mais para viver melhor. A calma não vem do acúmulo de respostas. Ela vem do espaço entre os pensamentos. E esse espaço só aparece quando você renuncia à necessidade de controle constante. Renunciar é confiar no fluxo da vida. É permitir que o que precisa se ajustar se ajuste sozinho. É sair do caminho interno para que a harmonia possa emergir. Existe uma ideia profundamente enraizada na mente moderna, a de que pensar mais é sinônimo de estar preparado. Desde cedo, aprendemos que antecipar problemas, analisar cenários e revisar mentalmente cada passo nos mantém seguros. Pensar virou uma forma de proteção, uma tentativa constante de evitar o inesperado. Mas essa proteção é ilusória. Ela não impede o sofrimento. Ela apenas prolonga a tensão. Quanto mais você pensa para se sentir seguro, mais percebe que nunca é suficiente. Sempre existe algo que escapou. Sempre existe uma variável fora do seu alcance. E a mente, ao perceber isso, acelera ainda mais, tentando compensar o impossível. Esse ciclo se torna exaustivo. A mente não descansa porque acredita que, se parar, algo dará errado. Ela permanece em alerta, como se estivesse sempre à beira de um perigo invisível. No taoísmo, a segurança não nasce da antecipação, mas da adaptação. A natureza não prevê cada detalhe do que vai acontecer. Ela responde ao momento presente. A árvore não pensa na tempestade que pode vir. Ela apenas cria raízes profundas. Quando você tenta se proteger demais através do pensamento, perde contato com o agora. Vive em projeções, em cenários mentais, em histórias que raramente se concretizam. A verdadeira estabilidade não vem de pensar mais. Ela vem de confiar no fluxo da vida. E essa confiança só surge quando você renuncia à ilusão de controle total. O silêncio verdadeiro não é a ausência de sons. É a ausência de conflito interno. Muitas pessoas acreditam que precisam eliminar pensamentos para alcançar paz. Tentam esvaziar a mente, calar vozes internas, forçar um estado de tranquilidade. Mas esse esforço apenas cria mais ruído. O silêncio surge quando você para de interferir, quando deixa de corrigir cada pensamento, quando abandona a necessidade de reagir a tudo. No início, isso pode causar desconforto. A mente, acostumada ao controle, estranha a liberdade. Ela tenta chamar sua atenção, provocar reações, puxar você de volta ao hábito antigo de interferir. Mas se você não responde, algo muda. Os pensamentos perdem força. As emoções passam com mais leveza. O espaço interno se amplia. Esse silêncio não é vazio. Ele é vivo. Ele carrega clareza, presença e uma sensação profunda de descanso. No taoísmo, isso é chamado de não ação consciente. Não significa fazer nada, mas não agir contra o fluxo natural.
É permitir que as coisas encontrem seu próprio lugar. Quando você para de interferir, a mente faz o que sempre soube fazer. Se reorganiza sozinha. Renunciar não é perder algo, é se libertar de um peso. Quando você renuncia ao controle excessivo, renuncia também à exaustão constante de tentar ser perfeito internamente. Renuncia à obrigação de estar sempre bem, sempre calmo, sempre resolvido. Essa renúncia abre espaço para a autenticidade. Você passa a aceitar o que surge sem julgamento imediato. Permite que emoções existam sem se tornarem problemas. A mente, ao perceber que não precisa mais lutar, relaxa. E nesse relaxamento surge uma clareza silenciosa, uma percepção mais ampla da vida. Você começa a agir com menos esforço, a responder ao invés de reagir, a viver com mais leveza. O taoísmo ensina que o caminho mais eficaz é aquele que exige menos resistência. A renúncia não enfraquece. Ela fortalece porque elimina o conflito desnecessário. Quando você renuncia à necessidade de controlar tudo, descobre que a vida continua fluindo, muitas vezes de forma mais harmoniosa do que antes. A mente funciona como um campo fértil. Tudo o que recebe atenção constante cresce. Pensamentos se fortalecem quando são alimentados pela análise excessiva, pela tentativa de correção e pelo envolvimento emocional contínuo. Aquilo que você observa sem interferir perde força naturalmente. Muitos acreditam que ignorar pensamentos é perigoso, que se não lidarem com eles, algo ficará mal resolvido. Mas o taoísmo ensina que nem tudo precisa ser resolvido. Algumas coisas apenas precisam ser deixadas em paz. Quando você não reage imediatamente a um pensamento, ele começa a se dissolver. Sem resistência, ele não encontra onde se fixar. A mente se acalma não porque foi controlada, mas porque deixou de ser estimulada artificialmente. Esse processo exige paciência. A mente, acostumada a ser alimentada, insiste. Cria histórias, provoca emoções, tenta envolver você novamente. Mas pouco a pouco, ela percebe que não há mais conflito. E ao perceber isso, desacelera. A calma surge quando você aprende a não nutrir cada pensamento com atenção e significado. Não é indiferença, é sabedoria. É escolher onde colocar sua energia interna. A calma verdadeira é simples. Ela não precisa de explicações complexas. Não exige técnicas elaboradas nem práticas difíceis. No entanto, a mente tende a complicar tudo. Busca métodos, fórmulas, caminhos sofisticados para alcançar algo que é essencialmente natural. Essa busca incessante cria mais tensão do que alívio. O taoísmo valoriza a simplicidade porque reconhece que a vida se equilibra quando não é excessivamente manipulada. Quanto menos você interfere, mais claro o caminho se torna. A simplicidade não é pobreza de pensamento, é clareza, é retirar o excesso. Quando você simplifica sua relação com a mente, deixa de transformar cada sensação em um problema. Aprende a conviver com o fluxo natural das coisas, aceitando altos e baixos, sem resistência exagerada. Essa simplicidade cria espaço, e no espaço a calma se manifesta. Grande parte do sofrimento humano nasce da luta interna, da tentativa constante de ser diferente do que se é no momento presente. A mente cria um ideal de como deveria estar, e tudo o que foge disso se transforma em conflito. Viver sem lutar contra si mesmo não significa abandonar o crescimento. Significa crescer sem violência interna, permitir mudanças sem forçar transformações imediatas. No taoísmo, a transformação verdadeira acontece de forma gradual e silenciosa, como uma planta que cresce sem pressa, respeitando seu ritmo natural. Quando você deixa de lutar, algo se alinha, a mente se organiza, o corpo relaxa, as decisões se tornam mais claras. A calma não surge porque você venceu a mente, ela surge porque você fez as pazes com ela.
A maior confusão sobre a calma é acreditar que ela precisa ser conquistada. Como se fosse um prêmio reservado apenas àqueles que pensam corretamente, agem da forma certa ou seguem um método específico. Essa crença transforma a tranquilidade em um objetivo distante, algo que sempre parece fora de alcance. No taoísmo, a calma não é vista como algo externo. Ela não é um estado especial que surge apenas em condições ideais. Ela é o estado natural quando não existe interferência excessiva. O que impede a calma não é a vida, são as camadas de controle, expectativa e julgamento que você coloca sobre cada experiência. Quando essas camadas são removidas, o que resta é simplicidade. A mente, quando não é pressionada, encontra seu próprio ritmo. Ela desacelera não por imposição, mas por alívio. Assim como a água retorna ao nível quando a agitação cessa, a renúncia não cria a calma. Ela apenas remove os obstáculos que a escondem. Ao longo do tempo, essa postura transforma sua relação com tudo. Você reage menos, observa mais, aceita melhor e, ao aceitar, sofre menos. A calma deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que acompanha você, mesmo em meio às dificuldades. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a resistência interna diminuiu. Essa é a verdadeira liberdade ensinada pelo taoísmo. Viver em harmonia com o que é, sem luta desnecessária. A calma não nasce do pensamento porque o pensamento, quando excessivo, cria tensão. Ela não surge do esforço porque o esforço gera resistência. A verdadeira tranquilidade aparece quando você renuncia ao controle interno e permite que a mente encontre seu próprio equilíbrio. Renunciar não é abandonar a vida, mas abandonar a luta interna. É confiar que, ao soltar o excesso, o essencial permanece. Quando você para de interferir, a mente se organiza, o corpo relaxa e a vida flui com mais naturalidade. Esse caminho é silencioso, simples e profundo, e está sempre disponível para quem escolhe não lutar contra si mesmo.